Uma ótima noite a todos. Estamos aqui iniciando mais um trabalho. Hoje, uma parceria, mais uma vez um convite do nosso irmão lá do GAEB, Grupo de Apoio Eurípides Barçanufo. Então, a gente agradece muito aos nossos irmãos, mais uma vez, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo essa doutrina maravilhosa. Eu sou o Totti, agradeço a Deus e agradeço a cada um que está conosco, sintonizado conosco nesse momento. Muito obrigado, que Jesus nos envolva e que a gente possa tirar grande proveito dessa noite de estudo e, com certeza, muito aprendizado. E essa é minha filha Lavínia. Lavínia, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada por estarem assistindo. Por favor, já curta a página do GAEB, compartilhe a live para que amigos e familiares possam assisti-la com você. E se desejarem orações para alguém, basta colocar o nome aqui nos comentários. Isso aí. O nosso trabalho a gente sempre faz, a gente começa com a página inicial, a leitura de uma página inicial, né? E a nossa página inicial a gente escolhe um caso do Chico Xavier, uma história do Chico Xavier que está muito retratada, está maravilhosamente retratada no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então, a Lavínia vai ler para a gente essa página, né? Então, a gente tira uma página desse livro fantástico, Lindos Casos de Chico Xavier, e a Lavínia, então, vai ler para a gente uma página de hoje. Qual é a página de hoje, filha? Boa noite novamente para quem chegou agora. Como meu pai já disse, eu vou ler o livro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama, a lição 120. Maria Luísa, Tio Tônio, Martinho Rocha e Antonieta. De outra vez, comparecemos em Pedro Leopoldo com a Moreira Guimarães, sua cara esposa, Dona Marcele, e a professora Carlinda Guimarães. Vivemos também momentos de rara emoção. Todos recebemos graças inesperadas. A irmã Marcele, que veio da França em plena Guerra Mundial, em 1945, acompanhada de uma senhora cega e íntima de sua família, recebeu algo que a fez chorar quando o Chico lhe dizia: Irmã Marcele, ao seu lado está o espírito de uma senhora que se chama Maria Luísa, que era cega quando na terra e que, segundo me diz, trouxe da França para o Brasil. Moreira recebe notícias de um irmão de confrades da velha guarda, no além, como de Inácio Bittencourt e outros. A professora Carlinda também ganha algo para o seu nobre coração de mãe abnegada, criando filhos alheios. E por fim, quando menos esperávamos, o Chico diz: Irmã Zezé, ao seu lado está um senhor que quer se identificar por Tio Tônio. Tratava-se do Dr. Antônio Costa, tio de nossa esposa, estimado e culto advogado, homem de bem, desencarnado recentemente. E para nós, Ramiro, há um espírito aqui que desencarnou em Três Rios meses atrás e manda-lhe um abraço. Chama-se Martinho Martins da Costa, da Rocha. Referia-se a um confrade espírita que trabalhamos no Fé e Esperança, na querida localidade fluminense que desencarnara sem que soubéssemos. E, finalizando, dirige-se ainda à irmã Zezé. Aqui está o espírito de Dona Antonieta. A irmã de Zezé lembra-se de uma pessoa da família, mas o Chico retruca. Não é esta, mas sim Dona Antonieta, aquela sua vizinha que morava defronte à sua casa. A irmã Zezé chora de emoção, pois nem de leve se lembrava dessa vizinha, que desencarnara meses atrás. Se bem houvesse recebido de sua família, ao embarcar, um pedido de prece para esse espírito. E assim, graças sobre graças, recebemos,
e longe iríamos se fosse registrar aqui o que temos ganho, e conosco nossos companheiros de viagem junto à mediunidade abençoada de Chico Xavier. Que Jesus sempre e cada vez mais o ilumine, pois, em verdade, é uma antena de luz, por onde o Divino Mestre vem consolando, esclarecendo e medicando seus irmãos sofredores da terra. Qual é a mensagem, a lição daí que você passa para a gente, filha? A mediunidade do Chico, né? Que era tão incrível que ele sabia o nome das pessoas que estavam, né? Ele sabia tudo. Estão falando que não está entrando no programa. Eu compartilhei, mas eu vou mandar o link aqui. A Lavínia fala para eles que vai colocar o link, né? Então, legal. Então, a mediunidade do Chico é fantástica, né? Sempre amparando. E essas cartas que o Chico passava para a família, né, que originou o livro, né, As Mães de Chico Xavier, o filme também, fantástico. Consolava muito, muito, muito. Vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos amigos espirituais, pedindo que nos ilumine, nos guie, nos oriente, para que a gente possa ter uma ótima noite de estudo e de grande aprendizado. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos guiem, nos oriente. Abençoe, Pai, a tudo e a todos que criaste. Abençoe aos irmãos que estão passando por esse momento de pandemia, aos que se encontram nos cárceres, nos leitos, nos hospitais, na fome, na miséria, os que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão, os que se encontram nas zonas umbralinas, os suicidas, Pai, os que perderam a esperança, os que pensam no suicídio, os abortados e aqueles que abortaram, os que se comprazem no mal, na vingança. Nos abençoe, Pai, nos guie, nos oriente e abençoe a cada um desses irmãos que estão sintonizados conosco, nossos lares, familiares e a esses que nos acompanham. Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos fazendo um estudo do livro Religião dos Espíritos, que é um livro pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a lição de hoje, né, nessa sequência de estudo, é sobras. Vamos falar sobre sobras. Parece um assunto, falar sobre sobras, sim. A sobra é um assunto que mexe com todo, desperdiçamos muitas coisas. E quando a gente fala só de sobra, a gente fala sobra de coisas, de comer, sobras... Não, a sobra de tudo no todo. Desperdiçamos muito tempo, né, com bobeira, com conversas, piadas, com coisas inúteis. Então, nós vamos estar falando sobre isso e o real aproveitamento disso. Emmanuel, né, numa das suas páginas, ele nos coloca que quando o espírito chega do outro lado e é feito um balanço das suas horas proveitosas, né, quando aqui reencarnado, e é assustador, de grande número de horas desperdiçadas em conversa fiada. Né? Horas que poderiam ser bem aproveitadas. Então, nós vamos falar sobre isso. Conseguiu aí, filha? Uhum. Compartilhou assim? Legal, legal. Então, olha só. Eu vou colocar para que a gente possa acompanhar ali, tá? A gente acompanha essa leitura e vai comentando essa leitura. Sobra. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna que estatue sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. Então, Emmanuel já deixa claro aí, né, que a sobra é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, né, que estatue os recursos para todos nós. Pela falta de entendimento nossa, de nossa posição nessa hierarquia espiritual, o nosso entendimento é muito pequeno, porque se nós tivéssemos esse entendimento, que esses que são aquinhonhados, que são beneficiados com a riqueza, com o poder, com o dinheiro, não é à toa, não é por acaso.
né? Nós espíritas, nós temos certeza da reencarnação, nós temos certeza que não existe o acaso, que tudo que nos chega para nós, e aquilo que chega, que está conosco, tem um proveito, tem um fim. E este fim sempre é o bem comum, é um bem de todos. Nós, espíritas, nos preocupamos demais, é o nosso objetivo, o cristianismo, Rede Vivo. Ou seja, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Essa é a lei áurea, a lei máxima, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Então, se eu tenho bastante, eu tenho que distribuir. Eu tenho que suprir a necessidade daquele que está passando fome. Eu tenho que agasalhar aquele que passa frio. Eu tenho que compartilhar com meus irmãos. É para isso que vem a riqueza, para que a gente possa, né? Esses que têm indústrias, comércio, ser um bom patrão, pagar bom salário, fazer com que a riqueza gere riqueza, prosperidade, abundância para todos. Ah, Totti, mas eu tenho que dar meu dinheiro para todos? Não, não. Não tem que dar seu dinheiro. Mas seja justo com o seu dinheiro. Saiba usufruir. Nós temos a pergunta 719 do Livro dos Espíritos. Já vou até colocá-la aqui. Ela é bem clara para a gente sobre a questão da riqueza, né? E, deixa eu pegar ela aqui. A questão 719, ela é muito clara sobre a questão da riqueza. Não é proibido ser rico, não, ter dinheiro, não. Olha só. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? O dinheiro proporciona o bem-estar. Então, a pergunta 719 é essa. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? Resposta dos bons espíritos, dos espíritos superiores. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer em nossas forças morais nem nossas forças físicas, né? Então, aqui o capítulo fala sobre privações voluntárias, necessário e supérfluo. Então, a pergunta 715 já vai nos trazer o que é necessário, então o que é supérfluo. Pergunta 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Se a sobra, o que é sobra? O que é supérfluo? Como que eu vou poder saber o que são, né? A resposta dos amigos espirituais. O sábio conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. A pergunta 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Ou seja, o limite, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Então, o homem cria necessidades para si e necessidade de acumular. Nós vivemos num planeta onde a matéria impera. Vivemos no mundo material. Então, aqui, nós fomos criados através de várias reencarnações que, para ser feliz na Terra, deveríamos ter. Então, o homem passou a acumular, passou a reter, né? Começou a dividir, né? A sociedade, família, país, começou a dividir, castas, começou a dividir e querer acumular. Mas não, nós somos criados num planeta, esse planeta é um só, é uma nave só, é a nave Terra, a Mãe Terra, e nós somos todos irmãos, devemos estar dando a mão para o outro, ajudando o outro. Isso faz parte da cadeia, né, universal. Isso faz parte da evolução. Quem está à frente, acolhe, dá a mão para quem vem de trás. Isso faz parte da evolução. Os grandes espíritos, os grandes seres, né, eles colocavam isso de uma forma bem clara. Jesus deixava isso bem claro. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para ajudar. É esse o nosso objetivo aqui na Terra. Nosso objetivo aqui na Terra é servir, é a lei de ouro, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse, é ajudar, é servir.
Todos os grandes homens vieram para servir. E a gente fica acumulando numa avareza, num egoísmo muito grande, muito grande. É proibido, então, acumular? Não, não é proibido. Mas, como o Divaldo coloca, o ruim é quando a posse começa a possuir o possuidor. Isso que assusta. Então, você possuir, não, mas saiba usufruir da sua posse e saiba administrar sua posse, e principalmente para o bem comum. Porque o que nos foi dado nos será cobrado. Nos será cobrado lá em cima, tipo, Totti, você foi bilionário lá na Terra, o que fizesse do dinheiro que lhe foi concedido? Teve uma vida regada ao bom e do melhor. Nunca te faltou nada na sua mesa. Pelo contrário, o que você fez em função daquele pequenininho? Ajudou a quem? E isso será cobrado, isso será pedido. Aquela passagem de Jesus, que ele está com os discípulos, né? E aí ele fala, estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive preso e não fosse me visitar, estive doente e não fosse... Aí os discípulos, mas mestre, quando foi que você esteve com fome, esteve preso? Quando a uma desses pequenos, né? É a mim que estará fazendo. Então, nosso objetivo aqui na Terra é esse, é ajudar, é servir. Se eu tenho um pão, somente um pão para o meu lanche, se toca a minha porta agora, a essa hora, a minha obrigação é pegar esse pão, no mínimo, repartir esse pão, dividir esse pão no meio. Meu irmão, leva aqui, porque a metade é da minha família. No mínimo. Então, isso é um dever. O meu dever, a minha obrigação é isso. Agora, se eu for uma pessoa cristianizada, cristã, eu pego o meu pão, falo, meu irmão, toma aqui. E vou revirar minha casa, ver o que eu posso para ajudar o meu irmão que está lá na rua, na chuva, nesse momento. Foi isso que Jesus vivenciou. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas a gente começa, né, fica cercado. Por quê? Porque nós fomos criados com essa visão. Porque o homem respeita o outro pelo que tem, pelo que ele é. Ah, é empresário, é rico, é político, então todo mundo se baixa, mas um pobre, um miserável, ninguém cultua. Então, para sermos respeitados, para sermos reverenciados, então a gente vive nesta vida querendo possuir tudo, querendo reter tudo para ter, para nos mostrar e assim sermos reverenciados e sermos respeitados na sociedade. O evangelho nosso diz bem claramente, ao rico abrir a porta, reverenciar, e a um pobre, ao deserdado, virar as costas. Nós somos assim. Então, Emmanuel continua falando sobre as sobras. Olha só. É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão. Tanto quanto a roupa a emalar-se. Desnecessária no recanto doméstico é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Meus irmãos, agora, nesse momento, eu já estou falando, já estou pensando em mim. Se a gente for no guarda-roupa agora, vamos ver o absurdo de roupa que nós temos lá de forma que não usamos, está lá. Quanto tempo estão essas roupas lá paradas? Quanto tempo estão lá e a gente não usa? Ah, eu vou usar, eu gosto, mas a gente não usa. Então, meus irmãos, quantas coisas a gente retém. Ah, vou contar uma coisinha que aconteceu conosco na nossa família. Minha mãe desencarnou, acho que, não lembro o ano, eu me perco nessa idade, mas desencarnou. Aí ficou, eu lembro que ficou uma geladeira, um fogão, uma cama. Aqui, onde nós estamos hoje, aqui era um quartinho de despensa, né? Então ficou aqui, e ficou, ó, acho que 8 a 10 anos. E ficava aqui, não, nós vamos usar, não vamos usar. 8 a 10 anos. Quantos irmãos dormiram no chão nesses 8 a 10 anos pela cama que nós temos aqui? Quantos irmãos fizeram a sua comidinha na pedra porque não tinha um fogão? Quantos irmãos perderam a comida
porque não tinha uma geladeira. Um belo dia eu falei, não, vamos fazer isso circular, vamos doar isso aí, fica aqui não. E é isso que é a vida. A vida é assim, os bens são feitos para serem distribuídos, para circular. Tem que circular, a gente não pode reter, né? Emmanuel continua, por isso mesmo é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Então, Emmanuel deixa muito claro que é pelo supérfluo acumulado que começam os nossos desacertos perante as bênçãos divinas. Então, meus irmãos, acumulamos demais, mantemos muita coisa supérflua. E o que é supérfluo, né, para mim, é o que falta para o outro. Olha só o que acontece com as coisas acumuladas. Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Prolifera a traça na moradia, pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie. Multiplicam-se víboras e espinheiros na greva que guardas inútil. Arma-te a inveja cilada, soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Não ouvides assim, que toda sobra desaproveitada, nos bens que desfrutas, por efeito do empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. Então, meus irmãos, quanto mais acumularmos, quanto mais retermos, isso nos faz mal. Muitos espíritos, muitos irmãos nossos, quando desencarnam, ficam presos à terra. Por isso que Emmanuel fala que morrer é fácil, desencarnar é muito difícil, porque morremos, entre aspas, o corpo morre, mas não desencarnamos, não saímos da carne, ficamos aqui atrelados à carne, junto aos bens materiais, junto ao dinheiro que deixou, junto à fábrica, junto ao carro, junto à fortuna que deixou. Muitos espíritos se atrelam, se agarram. Chico conta uma história, acho que a Lavina já leu essa história aqui, daquele espírito, Lavina, que ele foi no cemitério, né? Aí ele encontrou lá um espírito agarrado ao túmulo ali, porque tinha muitos bens e não queria largar os bens aqui na Terra. E assim são muitos. Daí que se originam as histórias de fantasma, de casa, né? Porque os espíritos, os nossos irmãos, ficam atrelados, ficam apegados a essas coisas, não deixam. Emmanuel encerra essa página e fala: e repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás desde a terra pelos investimentos do amor puro e incessante, em direitura à plenitude celestial. Ou seja, desfazer, não reter, mas desfazer. Vê pelo celular, talvez esteja legal. Desfazer das coisas materiais. Não se apegar, não ficar guardando. Eu vou usar. Quem garante o dia de amanhã? Quem garante amanhã? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz aqui uma parábola de Jesus, aquela parábola do celeiro que o moço juntou, né? Vou contar ela aqui para você. E disse-lhe em segunda Jesus aos discípulos uma parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo esses pensamentos. Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e o construireis maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem
será o que amontoaste? Que fique para a nossa reflexão. Amontoar para quem? A desculpa nossa, vou deixar para garantir o futuro da minha filha, a faculdade dela. Quem garante que amanhã ela estará viva, reencarnada ainda aqui na Terra e vai usufruir desse? Quem garante que eu não vou perder, que eu não vou ser, esse dinheiro vai ser usado para outras coisas? Então, para o dia de amanhã, aguarde o dia de amanhã. Vivamos, o dia de hoje. Confúcio tem uma fantástica colocação que ele fala que a gente sofre demais porque a gente vive em ansiedade com as coisas que vão acontecer, que não sabemos se vão acontecer. Ficamos presos ao passado, coisa que já passou. Esquecemos de viver o presente. Morremos como se não sabia, como se nunca tivéssemos vivido, né? E vivemos como se já tivesse morto, sem usufruir, sem viver o verdadeiro hoje. Viva o hoje, plante hoje e deixe para amanhã. Amanhã se resolva. Então, o Chico tem uma história muito legal para a gente, Chico Xavier, que nos faz também repensar essa questão de querer mais. O Chico, ele estava, né, ele chama-se Prisões Ocultas de Felicidade, uma passagem do Chico. Ele fala assim, eu noto por mim mesmo quando tenho um pouco de dinheiro a mais, Chico Xavier contando, quando tenho um pouco de dinheiro a mais, alguma sobra, penso, onde é que eu vou guardar isso para ninguém tirar? É preocupação em prejuízo da minha saúde, da minha paz, do que trabalho que eu vou fazer. Ou seja, o pouquinho que sobra do dinheiro do Chico, ele estava falando que aquilo ficava agonizando ele, né? Aí ele fala, tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia, em depressão. Vamos aos psiquiatras e são pílulas e mais pílulas. Muitas vezes queremos ser felizes, abarcando todas as possibilidades. Então, cuidado com as posses. E olha como que Chico encerra essa história dele de uma forma fantástica. Ele fala assim, a terra, né, está repleta de tesouros para os nossos olhos, para o nosso coração e para a nossa vida. Nosso amigo nos diz que enquanto nós nos contentamos com o pão, nós estamos sempre felizes, porque amamos a vida simples, aprendendo a conhecer a beleza natural. Né? Ele fala assim, enquanto nós nos contentamos com o pão, vai tudo bem, mas da manteiga em diante começam as nossas lutas. Nós somos assim. A gente quer ter o pão, aí depois quer ter a manteiga. Aí como o Chico falou, enquanto nós contentamos com o pão, vai tudo bem, mas da manteiga em diante começam as nossas lutas. A gente fica querendo acumular, querendo, né? No Evangelho, né, no Livro dos Espíritos, está ali que o mais rico é o que tem menos, é o que menos possui, que tem menos necessidade. O mais rico é o que tem menos necessidade. É o que nada aguarda para si. Tem uma história que eu gosto de contar, né, de um jovem que saiu dos Estados Unidos à procura do homem gênio, do maior gênio da face da Terra. E começa a buscar, pesquisar, e vai até um, e fica sabendo que não é, que existe outro, e vai, começa a buscar, até que ele fica sabendo que na Índia, as montanhas, ficava ali um monge, que era tido como o gênio, o grande. E ele vai atrás dele, porque ele queria encontrar esse homem para beber na água desse conhecimento, aprender e colocar em prática na sua vida. Foi procurar esse homem, foi até a Índia, chegou lá, uma casinha simples, subiu a montanha, chegou lá uma casinha muito simples, bateu a porta, o monge budista veio atender, né? Aí ele entra e ele olha para dentro da casa do monge e fica meio assustado, estupefato, assim, com o que ele vê. Ele vê somente uma cama, um criado mudo e uns 5, 6 livros em cima do criado mudo, um copinho de água e lá no fundo o banheirinho. Aí ele fica olhando, ele já fala, o senhor é fulano? Sim, senhor. Mas é mesmo? Sim, sou eu. Mas cadê as suas coisas? Você mora aqui? Mora. Mas cadê suas coisas? Aí o monge, com a sua inteligência, com a sua, né, conhecimento de vida, com a sua experiência toda, fala, né, e você? Você entrou aqui essa porta, eu não estou vendo também nada das suas coisas.
A não ser uma mochilazinha que você carrega aí. Cadê suas coisas? Aí o jovem, meu irmão, mas se eu estou aqui, eu saí dos Estados Unidos, estou aqui de passagem. Eu não, né? Minhas coisas verdadeiras estão lá, eu estou aqui de passagem. E o monge devolve para o cidadão. Meu irmão, nesta vida também, eu só estou de passagem. Eu não tenho necessidade de acumular mais do que isso. Eu só uso o que me é necessário. E eu vou falar aqui de Diógenes, chamado, conhecido como Diógenes, o cínico, que viveu na antiga Grécia, na época de Alexandre o Grande, né? E que vivia completamente, sabe, sem nada. Ele andava nu dentro de uma barrica e com uma lanterna a procurar o homem integral, o homem puro, o homem honesto. E não tinha nada, né? Dormia numa caverna, não tinha nada. Para não dizer que ele não tinha nada, ele tinha a barrica, porque ele ficava pelado dentro de uma barrica, e tinha uma canequinha que ficava pendurada na barrica, que era para ele tomar água. Até o dia que ele vai a uma bica, né? E chega lá e vê uma moça, uma jovem, bebendo água na bica com as mãos. Aí ele fica, peraí, olha só, eu tenho caneca. Ele se desfez da caneca, porque viu que nem da caneca ele não teria mais necessidade. Esse é o verdadeiro sentido. Ah, eu tenho que me desfazer das minhas coisas todas, então? Não, não é assim. Não é desfazer das coisas, não é isso, né? Mas acumular, também não. Acumular também não. A gente não deve ficar vivendo acumulando as coisas, né? Jesus nos deixa bem claro naquela colocação quando ele fala dos tesouros do céu. Não queiras entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consome, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o teu coração. Então, ficar acumulando, se a gente não vai levar, a gente não leva nada. E o meu supérfluo que me sobra, é a falta do meu vizinho, é a falta do nosso irmão na rua. O que eu acumulo, o que eu junto, vai faltar para o outro. Ah, mas é com o meu esforço, com o meu trabalho? Parabéns, parabéns. Mas a gente vai... Não, a gente não tem necessidade disso tudo. Nós, como Emmanuel coloca, nós criamos necessidade. Eu tenho uma história que eu vi e foi no jornal da TV, né? Falar Globo, né? No jornal Hoje, da TV Globo. E quando eu vi, eu presenciei, eu fiquei assim, não, gente, não é possível. Mas eu vi, porque se alguém me contasse, talvez eu não acreditaria. Uma senhora, né, sendo entrevistada, que tinha essa coisa do consumo, de juntar, de acumular. Ela tinha essa mania de gastar, de consumir, de comprar tudo. Aí o repórter foi até a casa dela, ela convidou, aí começou a ver um montão de coisa. Mas o que me chamou a atenção foi quando ela abre o guarda-roupa, um carrinho de bebê. Aí a repórter, que legal, você pensa, né, você está grávida? Não, estou grávida. Mas pensa em ter uma família, ter um filho? Não, não penso não. Você não está grávida e não pensa no futuro ter uma família. Você pensa em adotar? Não, também não. Então para que você comprou o carrinho? Porque estava barato, estava em liquidação. Temos pessoas que são assim. E demais. E demais. São os acumuladores. Meus irmãos, que a gente passe a ter uma visão, sabe, do que nós necessitamos, do que é essencial. O que é o essencial? Eu sou um espírito ou sou esse corpo, matéria? Nós sabemos que somos espíritos de passagem aqui pela Terra. O nosso reino é o reino espiritual. Então, eu não vou levar nada aqui da matéria. O que eu vou levar é o bem que eu faço. São as boas ações que eu pratico. Isso que eu vou levar. Isso que vai pesar na balança do outro lado. Eu não estou aqui para acumular, né? A gente vê pessoas aí que acumulam, não usufruem, só vivem nessa.
sabe? Desesperado, querendo acumular. E não cede quando acumula, quando, né, tem e compartilha, fantástico. Agora, acumular e bate a porta, alguém lhe estende a mão, a família, parentes estão passando necessidade e não contribui, não serve. Ah, mas não existe mais. Se a gente tivesse essa noção que o que me foi emprestado, o que me foi confiado aqui na Terra, nessa reencarnação, que é para fazer a felicidade do próximo, contribuir, o mundo mudaria. O mundo mudaria. E é o que vai mudar o planeta, é a caridade, é o amor. Na Gênesis está muito claro sobre a questão, né, que a transformação que se dará no planeta não é uma revolução nem nada, é a transformação do homem, a caridade. Por isso que Kardec, fora da caridade não há salvação. É isso o que vai fazer o que a Terra passe de planeta de provas e expiações para a regeneração. Quando todos nós estivermos com esse coração imbuído no amor, vivenciando a caridade. Quando a gente começar a colocar esse princípio, que é a regra de ouro, que ela é de aula, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. É começar a pensar no outro. É começar a viver para o outro. Começar a dedicar ao outro. Porque é esse o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Ah, mas se eu der, vai me faltar. Os passarinhos, Jesus, os pássaros não plantam e não colhem, não lhe falta o que comer. E isso é certo. Isso é certo. Eu já tive amigos que me contaram experiência de estar com, tipo assim, 50 reais e que um amigo, uma pessoa bateu na porta, necessitada, que estava passando fome, estava desesperada, com os filhos, né, sem comer e que não tinha nada de comer. E aquele irmão com 50 reais. Contas para pagar, não tinha nada abastecido em casa. Ele falou, se eu der esses 50, eu vou ter que esperar, deve estar faltando uns 20 dias ainda para ele receber outro dinheiro. O que eu vou fazer da minha vida? Não, ele está necessitado. E deu. Deu aqueles 50. Ele me contou, fiquei, já está até me emocionando. Aquele mesmo dia, ele recebeu um dinheiro, acho que foi 600 reais, tipo assim, em função dos 50 que ele deu. Né? Quantas vezes mais que ele recebeu? Um dinheiro que ele nem esperava, que ele não sabia, não se lembrava mais. Alguém que lhe devia, que estava devendo esse dinheiro, foi até a casa e levou esse dinheiro para ele. É a história do Chuchu. Está no Lindos Casos de Chico Xavier, a história do Chuchu. Chico conta essa história que é fato. Né? A irmã do Chico, muito preocupada, porque o Chico era um mão aberta, o Chico, ele, as suas sobras, né, ele compartilhava, ele, né, dava para todo mundo. Aí, o Chico nos conta isso, que a irmã chegou e falou, Chico, você dá tudo, você não sabe, você tem que se preocupar com o dia de amanhã, você fica fazendo de tudo, guarda seu dinheiro. Chico, não, pode ficar tranquila, que nunca vai me faltar o necessário. Minha filha achou aqui a história do Chuchu. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim, o Chico colocou assim, faça a experiência para você ver. Faça com alguma coisa, tiver de te pedir, doe, mas doe sem pena, sem deixar. Eu falei, tá bom, Chico, eu vou fazer isso. Ela acabou de falar, vou fazer isso, ele toca a porta, casa de Chico. Aí era uma senhora que mora na frente, né, e que fala assim, Chico, vê se o Chico tem alguma coisa aí, eu tô lá para fazer uma sopinha lá, e tá me faltando alguns legumes, alguma coisa. Será que o Chico tem alguma coisa? Ela tava com 2 chuchus na mão, assim. Tá, temos sim. Então aqui, leva os 2 chuchus. Era o chuchu que ela ia fazer pro almoço na casa do Chico, deles lá. Ela deu o chuchu. Falei, Chico, a mulher falou, aí eu dei o chuchu. Quero ver. Esquece, vai viver sua vida. Passou meia hora, a vizinha do lado direito toca a campainha, não, grita lá da janela, Chico, tô vindo da feira aqui agora, olha só que eu trouxe, bastante coisa, e lembrei de você, toma aqui, 4 chuchu. Entregou pela janela pro Chico. Ela ficou pasma. Meia hora não se passou, a vizinha do lado esquerdo, Chico, tô com visita aqui, e tô precisando fazer alguma coisinha, você tem alguma coisinha para me inteirar aqui?
Toma aqui, deu os 4 chuchu. Passou um tempo, a vizinha dos fundos. Chico, olha aqui, presentão, sei lá, ganhei aqui, então me trouxe 8 chuchus. Ela já ficou pasma, não acredito, Chico. Isso foi armação, você combinou isso, sabe, não acredito. Ela deu os 8 chuchus isso de manhã. O Chico saiu para trabalhar e deu 18 horas, o Chico voltou para casa. Ela esperou o Chico na porta, falou, Chico, era 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, quando fizemos aquilo tudo, chuchu. Desde lá, eu dei os 8 chuchu e olha, até agora nada. Cadê? Esquece isso, vai ver sua vida. Quando era 20 horas mais ou menos, bate na porta do Chico. Aqui que mora o seu Chico Xavier? Eu trouxe aqui uma encomenda para ele, que um amigo nosso, que estava de passagem por aqui, e o Chico lhe deu hospedagem, o caminhão dele quebrou aqui na porta aqui, e o Chico lhe ajudou, tal. E hoje ele veio me trazer aqui alguma coisa para compensar o trabalho, a boa vontade do Chico, né? Aí eu trouxe lá, descarregou 64 chuchus. O cara era plantador de chuchu, entregou 64 chuchus pro Chico. Aí a irmã do Chico quase caiu. E a vida é assim, meus irmãos. A vida é assim, acreditem. Quando damos, o primeiro a ser beneficiado é aquele que dá. E se o universo conspira a meu favor. Se eu dou o óbolo da viúva. Jesus estava lá sentado, pregando, aí veio um rico, deposita uma quantidade, né, enorme de dinheiro, de moedas, de joias, né? Todo mundo fica assim com o olho. Aí, de repente, chega uma senhorinha que enfia a mão assim, por dentro do seu vestidinho assim, e tira ali um saquinho, desembulha 2 moedas e joga lá no gasofilácio, lugar onde se depositava as oferendas. Aí todo mundo fica assim. Aí Jesus fala, vou até pegar aqui, porque a fala de Jesus é muito boa. Assim, ó. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhe, eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocavam no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, deram da sua sobra, do supérfluo, mas essa deu de sua indigência tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. Aquela senhora só tinha aquelas 2 moedas. Os que deram fortuna, que deram muita coisa, deram as sobras, o excesso, o supérfluo, o que não ia lhe fazer falta. Isso não é mérito nenhum. Aquele que dá daquilo que lhe sobra é um dever. Aquele que dá do que lhe é essencial é divino. Esse entendeu o significado da vida. Esse entendeu o que é ser cristão. Esse entendeu a verdadeira lei do amor. Esse entendeu a regra de ouro. E é isso o que a Terra necessita. É isso que a humanidade necessita. Compartilhar. E quando a gente fala compartilhar, não é somente compartilhar os bens materiais. Eu tenho uma página do Emmanuel que fala sobre isso, que não é os bens materiais, né? Tudo que a gente puder dar, tudo que a gente puder compartilhar, né? Devemos compartilhar. Mas eu vou ler aqui uma passagem do livro Há 50 anos depois, daquela série, há 2000 anos, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, daquela série de Emmanuel, Chico Xavier. Está no livro 50 anos depois, está no capítulo No Horto de Célia, uma passagem do irmão Marinho e Elvídio Lúcio. Isso resume todo a nossa conversa, o nosso estudo de hoje. Essa passagem está no livro 50 anos depois, de Chico Xavier e Emmanuel. Fantástico. Olha só, os dois conversando, está lá. Ele coloca, conheço Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas. Ao lado das resistências nobres, das carinas, dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, há os leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Momentana, as famílias indigentes do Trastevere,
as negras misérias do esquilino. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão dos pecados. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti os nus, protegei os orfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparo constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para a nossa alma. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá, ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na existência terrena. Então, meus irmãos, quando chegarmos lá do outro lado, não vai me ser perguntado que título que eu conquistei, que faculdade que eu fiz, qual é o título que eu tenho, qual a empresa que eu fundei, que eu administrei. Nada disso vai me ser perguntado. O que será me perguntado, me questionado? Quantas lágrimas eu sequei? Quantos nus eu vesti? Quanto que estavam no frio eu agasalhei? Quantos que estavam vertendo lágrimas eu assequei? Quantos que estavam presos eu fui visitar? Quantos que estavam nos leitos, nos hospitais, eu fui fazer uma visita, uma oração? Quantos que estavam caídos pelo chão, deserdado, e eu fui ali, como irmão, e me postei a seu lado? Isso que será me perguntado. Isso que me será questionado. Isso que será avaliado. O que eu fiz para os meus irmãos deserdados. O que eu contribuí. O que eu acrescentei na vida desses nossos irmãos. O que eu fiz de especial? Era a pergunta que Jesus fazia. O que fazeis de especial? Então, meus irmãos, que a gente comece a dar uma olhada em nosso armário, nos nossos bens, na nossa poupança. Uma migalha. R$10 que você doa àquele que vive na miséria. Garante-lhe o pão de cada dia. R$50. Vai fazer falta? Não vai me fazer mais pobre do que eu sou. Não vai me fazer mais pobre do que eu sou. A gente vê, eu gosto muito, né? Eu paro com meu filho, a gente anda muito de bicicleta, nesses sinais de trânsito, né, nos semáforos, esses irmãos que ficam fazendo malabarismo, né? Olavo, meu filhinho, adora isso. Aí a gente até leva o pedaço de pau, ele fica fazendo, ele adora. E aí eu fico vendo esses irmãos que estão ali trabalhando. Não estão pedindo a ninguém. Estão trabalhando, mostrando sua arte. E eu e Olavo, a gente fica horas sentado vendo esses irmãos trabalhando. Ontem, fomos ali, onde perto do batalhão, aqui em Volta Redonda, estavam lá fazendo com uma bola e fazia por cada... Esses dias tinham fazendo com fogo, os dias... Então, são irmãos, e a gente sempre leva. Não estou falando que eu sou bom não, mas sempre a gente leva umas moedas, alguma coisa que a gente for. Um dia a gente não tinha moeda,
mas a gente tinha ganho um pão e repartimos esse pão com aquele irmão. E ele ficou tão satisfeito, a gente ficou com vergonha de dar o pão para ele, porque ele não tinha dinheiro, mas demos o pão. Falando isso não é para me enaltecer, não, porque a gente pode fazer alguma coisa. O irmão ficou tão contente com o pão que ele estava sem comer. Ele, na hora, ele parou, sentou na pracinha ali, Niterói ali, e foi lá comer o pão que a gente doou para ele. Sabe, ficou feliz com aquele pão. Então, eu vejo ali os carros, passa, cada carrão que passa assim, que fecham o vidro, passam de forma indiferente, não dão sequer uma moeda. Não vai fazer ele mais pobre por causa de uma moeda que deu ali. Rapaz, o sustento dele é o trabalho dele. É o trabalho dele. Ele não está pedindo, ele não está... É o trabalho dele. É o trabalho dele. E esses que não trabalham, que não fazem nada, precisam também do nosso auxílio. Que nos coloquemos nos lugares desses nossos irmãos aflitos, em aflições. Que a gente possa mudar, gente. Jesus deixava bem claro de que vale, né, ao homem ganhar o mundo e se perder a alma. De que vale juntar tesouros que no céu não valerão nada. Então, meus irmãos, que a gente passa a ver o que eu posso fazer. Ah, mas eu não tenho, Totti. Eu passo na régua certinho. Mas nós temos o tempo. Voltando ao óbolo da viúva. Nós conhecemos até aí a história do óbolo da viúva, né? Que ela vai lá, tira as 2 moedas e Jesus pergunta, né? E fala, essa daí deu muito mais do que aqueles que deram a fortuna, porque ela deu o único que ela tinha. A parábola para por aí. Mas nos livros de Espírito, Amélia Rodrigues, de Valdo Pereira Franco, ela relata o que acontece depois dessas parábolas. E ela conta que quem realmente fez muito mais ali não foi essa senhora, a viúva, que deu as 2 moedas. Ela nos conta que uma senhora que esmolava por ali, naquela região, que é onde passava todo mundo, por isso que Jesus foi pregar ali, onde ali o povo se reunia. Então, uma senhora que esmolava por ali, sabendo que Jesus iria estar ali para pregar, ela foi lá com a sua vassourinha, que ela juntou lá com um pedaço de folhas, não sei o que lá, limpou o lugar. Limpou o lugar para que o mestre sentasse ali e pregasse para os demais. Não tinha riqueza, não tinha 2 moedas, mas ela deu o suor, ela deu de si. Eu não posso dedicar algumas horas minhas para ajudar alguém? Para lavar um doente, um idoso, cuidar de uma criança, limpar uma rua, cuidar ali. Eu não posso fazer alguma coisa? Ensinar matemática para uma criança, português? Eu não posso. Ah, eu sou carpinteiro, eu não posso ensinar uma criança a fazer carpintaria. Eu não posso ensinar. Eu sou médico, eu não posso dedicar uma horinha da minha semana para atender os doentes, os desvalidos? Ó, meus irmãos, no livro Pão Nosso, tem uma passagem que é fantástica, eu gosto de citar muito essa passagem, que fala, para aquele que não quer nada fazer, né? Porque estavam questionando Jesus, que Jesus tinha curado no sábado, e era proibido curar no sábado naquela época, era proibido. Aí Jesus é curado no sábado, cura no sábado, desculpa. Aí todo mundo vai colocar Jesus na parede, né? Tentando pegar ele ali. Aí, no livro Pão Nosso, uma página de Emmanuel, traz bem claro, para os ociosos, todos os dias são sábados. Para quem não quer fazer nada, não adianta, não adianta. Está chegando a nossa hora, faltam 5 minutinhos, a Lavínia vai falar aqui os nomes, para agradecimento, agradecendo o Gaeb, né, o Cleverson, ao Joaquim, Nossa, muita gente. Vamos lá, Lavínia. Um abraço para a Sueli Santana, Ailton Freire, Bia Montella, Zilda Ferreira, Cleverson Guerra, Cidinha Pereira Gomes, Bruno Faria, Andréia Bento, Tatiana Aparecida, Lúcia Rocha,
Sérgio Lucas, Eneida Jabur, Célia Maria Nunes, Amélia Fernandes, Regina Malta, Rosane Delesposte, Teotê Perucio, Rosane Brandão de Souza, Maria Inês Salles, Carlos Ruiz Raimundo de Souza, nosso irmão Carlão, Dânia Murta, Valmir Apolinário Murta, Carla Loureiro Ventura, Marcelo Silva, Cláudia Maria Domingos, Denise Benedetti, Valmir Apolinário Murta, Deise Bruzi, Luísa Oliveira, Rosimeire Faria Santos. E o Cleverson Guerra diz: grandes ensinamentos e maravilhosas lições trazidas até nós pelo nosso irmão Totti. Cleverson, nós que agradecemos, você, todos aí do GAEB, saudade de estar aí presente, mas daqui a pouco tudo passa e a gente vai estar aí presente. E para encerrar, eu não poderia citar o Mestre Jesus, que foi e é o maior exemplo de abnegação, de se desfazer das coisas supérfluas nesse planeta Terra, quando da sua passagem aqui na Terra. E eu vou ler uma página de Emmanuel, vocês me dão licença, eu vou ler uma página de Emmanuel que chama-se Abnegação, para falar de Jesus. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Não existe outro em matéria de abnegação, em de se desfazer das coisas, do que Jesus. Não tinha onde encostar, onde dormir, não tinha a roupa do corpo. Então vamos lá. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação, que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos morais, dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes, para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores da sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação.
Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegue servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou a força de exemplos que a melhoria do mundo começa de nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Vamos lá, filha, rapidinho. Um abraço para Suzana Azevedo. E a Luísa Oliveira fala: é sempre muito gratificante receber esses esclarecimentos para o nosso departamento espiritual. Um forte abraço para vocês. Totti e Lavínia, que Deus abençoe. A gente é que agradece, estamos encerrando, a nossa hora está chegando aí. Pessoal do GAEB, Grupo de Apoio Holístico Eurípides Bassanufo, que fica ali na Casa de Pedra, gratidão. Nos chame mais, a gente fica muito feliz quando nos chama, nos convida para o trabalho. Muita gratidão, muita paz, muita luz. Lavínia. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. E faça a prece, te peguei de surpresa de novo, por favor. Senhor Jesus, ajude que nós possamos pensar mais nos outros e desapegar as coisas mundanas, pois só levamos para o reino de Deus aquilo que nós fizemos de bom ou que fizemos de ruim. Ajude que possamos pensar antes de agir, que a gente possa também não ser egoístas e compartilhar nossas coisas com as pessoas. Ajude que a gente possa ser melhores a cada dia. Ajude os que estão nas zonas umbralinas, na tristeza, os suicidas, os que morreram ou os que estão doentes de Covid. Ajude também todos aqueles que estão em frio, na fome, na miséria. Pedir pelos que sofrem, pelos que fazem sofrer, pelas pessoas que foram pedidas para a oração. Que Deus abençoe essa noite. Amém. Muita paz, muita luz, uma gratidão.